Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês, nessa manhã de Sexta-feira Santa, nesse dia tão especial, nesse dia significativo para a nossa salvação. A morte de Jesus, ela desafia qualquer lógica e qualquer bom senso humano. O seu ato voluntário em se submeter à morte choca e sempre será visto como algo impensável para um ser humano. Sacrifícios humanos não são aceitos em nosso contexto social, por mais que eles existam em muitos povos e por toda a existência da nossa humanidade. Nós não conseguimos lidar muito bem com essa realidade de um sacrifício humano. A crucificação de Jesus, ela nos mostra duas realidades, duas formas de olhar para o que ali aconteceu na cruz. Por um lado, nós temos o povo judeu do tempo de Jesus, liderados pelos escribas, os sacerdotes, os principais mestres da lei, que não aceitavam Jesus como Messias. Eles olhavam para Jesus e diziam: ele é um blasfemo, ele perverte a nossa fé, ele perverte a nossa crença, ele precisa ser morto. Esse era o castigo para um blasfemo, um criminoso religioso. E assim eles olhavam para Jesus: ele é um criminoso. Essa é uma forma de ver toda essa realidade. A outra forma de ver, a outra cena que se pode olhar de uma outra ótica é da ótica do plano de Deus. Porque ali temos o plano de Deus sendo executado, acontecendo e se cumprindo, exatamente assim como ele havia predito, como ele havia profetizado, como ele havia dito que aconteceria. Como nós vimos hoje no início do nosso culto, naquele vídeo, que a Sagrada Escritura, a Bíblia, não é um conjunto de histórias colocadas ao acaso, desconexas, mas elas são conectadas com esse fio vermelho que é Jesus. E quando Deus promete a Adão e Eva o Redentor, tudo é feito para que se cumpra a vinda, a chegada desse Redentor, desse Salvador. Ele viria para resolver aquela situação caótica que Adão e Eva criaram no jardim, trazendo a morte ao mundo, a cada um de nós. Como resolver? Como resolver essa dificuldade da morte? A morte entra no mundo, e para resolver a morte, é preciso a morte, é preciso um sacrifício. Desde Moisés, um sacrifício de sangue precisava ser feito para expiar os pecados. Fazia parte da rotina cultica do povo oferecer estes sacrifícios de animais. E eles faziam esses sacrifícios através dos sacerdotes. Cada israelita trazia para o sacerdote um animal sem defeito, um animal puro, de 1 ano de idade. E ali o sacerdote sacrificava, matava esse animal e queimava partes desse animal sobre o altar. Essa era a forma que Deus havia colocado para o povo
para que eles trouxessem ali nesse animal os seus pecados. E quando Deus ali recebia aquele sacrifício, quando subia aos céus aquele cheiro, e Deus dizia, o cheiro agradável. Por quê? Porque ali estava acontecendo o que ele pedia. E aí então o sacerdote recebia de Deus aquele perdão e o anunciava ao povo. Esses sacrifícios prefiguravam o sacrifício de Jesus na cruz. O povo tinha que fazer os seus sacrifícios através dos sacerdotes, muitos sacrifícios. Constantemente eles tinham que fazer esses sacrifícios para pagar os seus pecados. Isso apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício que se esperava, o único, o último, o grande, o definitivo. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, por um lado nós vemos a justiça humana sendo feita, quando se condena uma pessoa que foi acusada, que foi julgada e que foi condenada, e é executada, por causa da acusação que fizeram, blasfêmia. E a blasfêmia era condenada com morte. A crucificação de Jesus como uma forma de execução foi um mero detalhe. Porque essa era a forma dos romanos executarem aqueles que eram condenados à morte. E Jesus é submetido a essa execução terrível, atroz, agoniante, difícil. Talvez a circunstância histórica tenha sido a circunstância ideal por causa da dominação romana, para que Jesus sofresse tudo o que sofreu por nós, por cada um de nós. Mas por outro lado, quando ali acontecia para aqueles principais sacerdotes, escribas, os mestres da lei, justiça, segundo o olhar deles, segundo a compreensão e o entendimento deles, por outro lado acontecia um último e definitivo sacrifício, também por justiça, porque Deus é justo com aquilo que Ele promete. E a justiça de Deus, ela se revela quando o seu Filho, Jesus, é crucificado, é morto na cruz, derramando o seu sangue por cada um de nós. Esse sacrifício que foi profetizado, foi anunciado, e com um grande objetivo, redimir a humanidade, redimir a cada um de vocês, redimir a mim, redimir a todas as pessoas. Jesus se tornou esse grande e único sacrifício. Mas o que acontece ali? Nesse sacrifício de Jesus, não só acontece o sacrifício, mas o próprio Jesus é o grande sacerdote. Jesus, ele faz o papel do personagem sacerdote, que vinha desde o tempo de Moisés, como aquele intermediário entre o povo e Deus. Jesus agora vem como sendo o único, o último intermediário entre o povo e Deus. E um sacrifício precisava acontecer, e por isso ele se entrega
a si mesmo como sacrifício. É exatamente isso que nós ouvimos hoje na leitura do profeta Isaías, que 700 anos antes de Jesus, ele descreve com detalhes aquilo que iria acontecer com Jesus, como ele seria sacrificado. O sacrifício não é só o morrer na cruz, mas o sacrifício é toda essa trajetória, desde o momento da sua traição, sua prisão, o seu escárnio, tudo o que fizeram com Jesus até culminar na sua morte. Toda essa paixão de Jesus, ela é ali descrita com detalhes, mostrando que toda a Escritura, ela está conectada, ela fala e ela ensina a respeito disso. Os sacerdotes, eles eram necessários no culto lá do sacrifício do Antigo Testamento, para que o povo pudesse levar os seus pecados e Deus pudesse acolher os seus pecados. O sacerdote fazia esse papel de intermediário. Eles apresentavam diante de Deus o pecado das pessoas. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele apresenta os nossos pecados diante de Deus. Assim como o sacerdote apresenta os pecados diante de Deus, Jesus apresenta os nossos pecados diante de Deus. Como lá tinha a figura do sacerdote, Jesus é o sacerdote, o grande sacerdote. Nesse texto que nós ouvimos de Hebreus, nós temos claramente colocado que Jesus se torna o grande sacerdote, quando diz lá no versículo 14, portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Um grande sacerdote contra todos os outros sacerdotes. Porque ele era o último, definitivo, ali se encerrava esse plano de salvação de Deus. Deus não queria que o povo esquecesse o seu plano, por isso ele instituiu o sacrifício no Antigo Testamento, para manter esse povo conectado à sua graça, ao seu amor, à sua misericórdia, ao seu perdão. Mas quando vem Jesus, ele encerra toda essa trajetória, toda essa caminhada, e faz um último e definitivo sacrifício. E Jesus, o Filho de Deus, ele entra na presença de Deus. Assim como o sacerdote lá no Antigo Testamento tinha aquela função de entrar no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo, naquele lugar sagrado onde só ele poderia entrar, só o sacerdote. E ali com Deus, ele tinha esse momento tão especial de receber de Deus, de oferecer os pecados a Deus e receber de Deus o perdão. Jesus agora faz isso. Ele entra na presença de Deus, leva os nossos pecados e recebe no seu sacrifício o perdão de todos os nossos pecados. E ele nos dá esse perdão graciosamente para que nós tenhamos vida e salvação. Nós sabemos pelo relato do Evangelho de Mateus e de Marcos, especialmente Mateus, que quando Jesus morre, o véu do templo, que cobria esse lugar santo, onde só o sacerdote poderia entrar, ele se rasga de cima a baixo, ele se parte, abre. E é isso que Jesus faz quando ele entra na presença de Deus. O evangelista Mateus diz, então, a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas partiram. Esse momento é o momento que Jesus abre os céus, abre o Santo dos Santos, para que nunca mais
seja necessário qualquer sacrifício e qualquer sacerdote humano. Tudo estava completo, estava pronto, estava feito. Tudo estava consumado ali, quando Jesus entra no Santo dos Santos, na presença do próprio Deus. E é por isso que nós podemos ficar firmes, como diz lá o versículo 14. Fiquemos firmes na fé que anunciamos. Essa é a fé que nos mantém. Essa é a fé que nos conduz. Essa é a fé que salva. Jesus, o nosso Salvador. E aí diz Hebreus ainda, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ele não é humano apenas. Jesus é humano e é Deus. Como ser humano, talvez ele fosse falho e não pudesse nos compreender plenamente. Mas como Deus, o Deus homem e o homem Deus, ele é o que nós somos e é o que Deus é, para nos compreender e nos entender plenamente e nos poder dar o seu amoroso e gracioso perdão. E aí diz Hebreus ainda, pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Ele era ser humano e passou por tudo aquilo que qualquer ser humano passa. Ele foi tentado, como diz aqui, ele foi tentado do mesmo modo que nós. Como você é tentado? Qual é a tentação que você passa? Essa Jesus passou. Essa Jesus venceu. E se ele a venceu, e venceu todas as tentações, ele venceu por nós. Para que nós não nos tornemos reféns de nós mesmos, mas nos tornemos reféns da obediência de Cristo. Ao seu Pai, a essa obra de salvação. A sua morte na cruz. O grande sacerdote, o Filho de Deus, que entrou na presença de Deus, é aquele que veio, é aquele que se humanou, tornando-se como um de nós. Não são os nossos sacrifícios que nos aproximam de Deus, não é aquilo que nós fazemos que nos aproxima de Deus. Não é o fato de estarmos aqui nessa manhã, nesse culto de Sexta-feira Santa, cantando, adorando, louvando a Deus, ouvindo a sua palavra, ou participando da Santa Ceia, que nos aproxima de Deus. Não é o que nós fazemos, mas é muito mais e é tudo o que Deus faz por nós, porque é aqui que Ele se mostra a cada um de nós. Ele se mostra na Santa Ceia porque Ele está ali presente em Cristo. Ele se mostra na palavra porque Ele está na palavra. Então Deus, Ele se dá a nós naquilo que nós recebemos nesse culto e em todos os cultos. Quando viemos à casa de Deus, nós viemos para receber o que Deus tem para nos dar. Foi o sacrifício de Jesus que Ele fez por nós, que aproxima Cristo de cada um de nós. O que Jesus faz na cruz nos conecta, nos junta a Deus, nos dá acesso a Deus. Deus vem ao nosso encontro para quitar, para pagar toda a nossa dívida de pecados. E é por isso que Jesus diz no Evangelho, tudo está completado, está consumado, está quitado. Nada mais precisa ser pago para perdão dos pecados. Nenhum sacrifício mais é necessário. Tudo está feito. E isso Ele nos dá como um presente. E nós, pela fé que recebemos no batismo, recebemos como mendigos
que só conseguem estender as mãos e humildemente dizer: vem, Senhor Jesus, e transforma a minha vida. Nós recebemos essa dádiva maravilhosa nos sacramentos e na palavra. Quando o livro de Hebreus, aqui o autor de Hebreus, ele diz: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Onde está o trono divino? Como é que nós chegamos perto desse trono divino? Palavra e sacramentos. Cada vez que nós trazemos uma criança ao batismo, nós estamos colocando essa criança diante do trono divino. Cada vez que nós ouvimos, lemos, meditamos a palavra, estamos diante do trono divino. Cada vez que participamos da Santa Ceia, estamos diante do trono divino. Assim como Deus descia lá no tabernáculo e se revelava ao sacerdote, agora Ele se revela a cada um de nós, porque a cortina se abriu e nós olhamos, nós podemos estar na presença de Deus, cada um. Não dependemos mais do sacerdote humano, porque o sacerdote, o grande sacerdote Jesus, fez isso para nós. E Ele desce, Ele habita, Ele se faz presente em nossa vida, na palavra e nos sacramentos. O que nós vamos encontrar ali? Quando nós estamos na presença do trono divino, como diz o texto de Hebreus, ali nós vamos encontrar, vamos receber misericórdia, e ali nós encontraremos graça, sempre que precisarmos. Você precisa de misericórdia e de graça? Eu preciso, eu necessito. Coloque-se na presença do trono divino, no batismo. Lembre dele. Eu fui batizado, eu fui colocado pelos meus pais e padrinhos diante do trono divino. E desde lá, Deus habita em mim. Coloque-se diante da palavra, leia, estude, aprofunde-se na palavra, conheça a Escritura. Não conheça apenas a respeito dela, mas conheça essa Escritura que se conecta página a página, desde Gênesis a Apocalipse, com um só propósito: revelar para nós Cristo, o nosso Salvador. Coloque-se diante do trono divino que está na Santa Ceia, onde Jesus se dá ainda hoje de forma visível e física, porque recebemos o pão e o vinho, e recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Misericórdia e graça é o que nós recebemos, e é o que nós vamos compartilhar, quando nós nos tornamos, por causa da fé que recebemos, da fé que nos conduz cada dia, nos tornamos verdadeiros agentes ativos do amor de Deus. Não somos mais pessoas passivas. Na ação do amor, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E por causa desse amor de Deus por nós, nós nos tornamos ativos na nossa vida de fé, no mundo que nos cerca, cada um na sua vocação, no seu chamado, ali onde Deus o colocou, para ser luz do mundo e sal da terra. Nós não podemos agir como agiram aqueles líderes judeus no tempo de Jesus, porque eles simplesmente se fecharam no seu mundo, na sua tradição, nos seus costumes e executaram Jesus. Quando nós nos fechamos em nosso mundo, nós nos tornamos semelhantes a eles. Executamos Jesus. Mas quando nós olhamos para Cristo e reconhecemos Ele como nosso Salvador, nós vamos perceber que só há uma morte que vivifica. E essa morte é a de Cristo Jesus. Nós temos vida numa morte
A morte de Jesus. A morte de Jesus nos dá a vida. Porque Jesus, ele não está morto, mas ele ressuscitou. E é disso que nós queremos falar no domingo da ressurreição. Nada termina no túmulo fechado. Nada. O túmulo fechado, ele é apenas um sinal para que nós olhemos para Cristo Jesus e a obra da sua salvação. Pois o túmulo se abre e na Páscoa Jesus vive para nos dar vida e salvação. Vivamos cada dia por fé, confiando nesse Jesus, o nosso Salvador, o grande sacerdote, o sacrifício que foi feito por cada um de nós. Amém.